Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da associação e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do nosso livro Pão Nosso, certo? Vão entrando todos aí. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Fico muito contente em ver vocês. Boa noite, Regina Mobará. Boa noite, Ju Silva. Boa noite, Vânia. Boa noite, Denise. Boa noite, Roseline Rodrigues. Sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui, viu, gente? Tá um pouquinho de calor, né? Boa noite, meu querido amigo Gustavo. Seja bem-vindo. Isso aí. Boa noite, querida amiga Renata. Seja bem-vinda também. Muito bom. Boa noite, Manuel, meu querido amigo, o rapaz que faz o melhor café da Casa do Caminho. Boa noite, Eric, seja bem-vindo. Boa noite, Meire também. Sejam bem-vindos. Só gente bonita agora hoje. Isso aí. Né? Dando continuidade, a gente vai dar continuidade no estudo do livro Pão Nosso. A gente está no capítulo 115, A Porta. Para quem quiser também continuar no estudo aí, nos auxiliando, no livro de João, capítulo 10, versículo 7. Tá ok? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Amélia, seja bem-vinda. Boa noite, querida Dei, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda também. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, querida Carla, seja bem-vinda também. Isso aí. Não esqueçam de pegar água para ser fluidificada, tanto para vocês como para os seus entes queridos, tá bom? Para os seus pets também é essencial. Em relação aos nomes para as vibrações, a gente pede que coloque para os encarnados, né? Descreve o nome de todos os encarnados, escreve no finalzinho encarnados, e para os desencarnados escreve todo o nome também completo, e no finalzinho coloca desencarnados, porque a gente coloca em listas diferentes, tá bom? Lembrando dos recadinhos mais simples, a Casa do Caminho começou a funcionar, né, na terça-feira, dia 1º. A primeira palestra ocorreu tudo certo, graças a Deus. A gente está fazendo atendimento novamente presencial, que é de terça, quinta, sexta e aos domingos. Lembrando que para estar presente lá na palestra, você tem que marcar, né, agendar através do WhatsApp ou através do Facebook, tá bom? São vagas limitadas porque a gente está respeitando o distanciamento em relação ao Covid. Lembrando que todos têm que estar utilizando a máscara, vai ter a aferição da temperatura, a higienização com álcool em gel, vai ter o espaçamento de todo mundo lá para estar em conforto e segurança também, tá ok? Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Então, lembrando que para estar presencial, a gente tem de terças e quintas a sessão da palestra às 20 horas. Na sexta-feira, a partir das 15 horas, se não me engano, das 14. Vou corrigir, acho que é das 14 horas. Das 14 horas, e domingo a palestra será das 9 horas da manhã e a sessão às 10 também. Tá ok? Muito boa noite, Amanda Rodrigues.
Isso aí, pessoal, vão chegando, vão separando a aguinha para vocês, deixando tudo organizadinho. Certo? O que mais que eu ia falar para vocês? Lembrando que a gente tá com o bazar aberto também, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, tá? Quem está participando daí, que está fazendo a administração é a Deis, nossa querida amiga, e ela está lá aguardando vocês. Vamos fazer uma visita. Lembrando que a gente se encontra, continua se encontra na Roque de Mingo, né? Porém no número 431, que fica um pouco mais acima, na segunda rotatória que vem da estrada do Campo Limpo. Ela fica do lado esquerdo, na frente de uma guarita. Já tem a plaquinha lá da associação, né, da Casa Espírita, e assim fica mais fácil também da gente se encontrar, tá ok? Isso aí, Kátia. Obrigado, Kátia, por ter falado. É a sexta-feira às 14 horas da tarde. Tá ok? Mais alguns recadinhos, né? Lembrando que para você participar também e auxiliar alguém em relação às doações, a alimentos, roupas, a materiais eletrodomésticos ou os demais, fique à vontade para fazer as doações, tá bom? Porque em relação às doações a gente consegue gerar o financiamento lá da casa, financiamento, né? Financiamento não, acabei falando errado. A gente consegue fazer com que a casa funcione através dessas doações, que a gente vende os materiais que a gente recebe lá no bazar. Em relação à alimentação também, né, para fazer a formação das cestas básicas, que hoje em dia a gente está ajudando cerca de 54 pessoas também. Isso dá uma grande diferença para essas pessoas e também para nós, que a gente consegue atender todas elas. Ok? Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Deixa eu ver mais algum tempinho a gente começa. Lembrando que separar água para você, para o seu ente querido, né? Também para os seus pets. Senta num lugar confortável, em silêncio, para você adquirir a reflexão através do estudo, né? Essa reflexão. E assim a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, para a nossa transformação. Tá ok? Dentro de alguns minutos a gente já começa. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pode ser até um balde se quiser. Faz bem. Amanda Ferreira, minha querida, seja bem-vinda também. Querida Ismeia, seja bem-vinda. Vânia Gomes, seja bem-vinda. Luiz Moraes, seja bem-vindo também. Angelina Colombo, seja bem-vinda também. Certo? Então vamos lá. 20h30. Nesse momento, quem se sente confortável pode fechar os olhos. E quem não se sente confortável não tem problema nenhum. Só mantenha os seus pensamentos ligados à espiritualidade, a Jesus e a Deus. E assim a gente dá início na palestra de hoje, tá ok? Então, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, agradecemos o nosso querido Deus, o nosso Mestre, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, por mais uma oportunidade de buscar o nosso desenvolvimento como seres humanos, para nos tornarmos novas criaturas. Agradecemos também ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos orienta, que nos guia nos dias de hoje, que nos fortalece, que nos ampara, que nos mostra o verdadeiro caminho da evolução e da paz. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar. Agradecemos também aos dirigentes, o Dr. José Maurício, o Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores individuais, que nos ampara, que nos guia e nos orienta. Agradecemos também aos professores, aos alunos, que através dessa oportunidade nos ensina cada vez mais sobre os ensinamentos evangélicos.
Agradecemos também aos irmãos e irmãs que aqui se encontram, que através dessa oportunidade buscam a correção das suas imperfeições e assim vai galgando mais um degrau na evolução. Querido Mestre Jesus e Deus, que possamos estar de mentes abertas e corações abertos para que possamos absorver todas as informações do estudo de hoje e nos ensina a colocar em prática para o nosso desenvolvimento e assim nos tornarmos pessoas melhores em tuas obras e também auxiliando aqueles irmãos e irmãs que se encontram nas mesmas condições que a gente. E assim, Senhor, damos início na palestra de hoje, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito gratificante. Então, novamente, o nosso livrinho aqui é o Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 115, A Porta. Né? Então, o nosso querido Emmanuel, ele traz do Novo Testamento um trecho para refletirmos. E esse trecho se encontra no capítulo de João, né? Capítulo 10, no livro de João, capítulo 10, versículo 7. Ele diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, a gente vai ler esse trecho aqui para a gente gravar na nossa consciência. Né? O título é A Porta, Jesus, a Porta. Então, Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Olha que interessante. Para a gente ter entendimento em relação a isso. Né? Jesus é o nosso norte, a nossa direção por onde a gente tem que caminhar. Lembrando que a nossa vida já foi trilhada pelo nosso mestre, né, Deus, e nos forneceu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio a gente faz as nossas próprias escolhas. E nessas próprias escolhas, muitas das vezes fazemos escolhas erradas, né, que nos levam a caminhos errados. Mas ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Deus nos ofertou, assim por dizer, o nosso Mestre Jesus para mostrar o caminho, né, para estar a direção, para ser o exemplo de seres humanos. Então ele fala em relação a essa parábola das ovelhas, porque ele é o bom pastor. Ele é que quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente consegue, através das nossas orações, através das nossas preces, através da nossa conversa, e entrar em contato com o Criador e com Jesus. E assim a gente consegue apaziguar o nosso coração, os nossos pensamentos, conseguimos ter claridade através das trevas, né? E assim também a gente consegue continuar no caminho do bem, continuar na prática da evolução, do desenvolvimento. Por mais árduo que sejam os nossos dias, Jesus está lá para nos mostrar que sempre que a gente precisar, né, sempre que a gente recorrer, Ele vai nos atender. Então, Jesus seria o nosso bom pastor e nós, como os irmãos, né, a gente é a ovelha que também segue esse bom pastor. Então, o nosso querido Emmanuel, ele vai trazer mais uma reflexão para o nosso entendimento. E ele começa assim também. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. Então, o que quer dizer? Não basta a gente só conquistar a mansidão,
né? E a ternura, né? Aquela calmaria. A gente precisa passar pelas dificuldades da vida para o fortalecimento da nossa consciência, da nossa conduta, da nossa moral, né? Dos nossos pensamentos. E é assim, quando a gente conquista como que eu posso dizer, essas virtudes, a gente também consegue caminhar com as nossas próprias pernas, a gente consegue seguir aí o bom pastor, consegue aplicar tudo aquilo que a gente já vem aprendendo no nosso dia a dia para a nossa transformação. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Então, lembrando, como que a gente já foi criado simples e ignorante pelo Criador, né? Feita através das nossas más escolhas, a gente tem, né, as paixões inferiores, as coisas mundanas, assim por dizer. Então, é necessário a gente reconhecer que Jesus é o nosso norte. Jesus é a nossa fonte de alegria, de amor e de paz e também de esperança, né? Porque assim a gente consegue ter forças, conseguir enxergar a vida com os outros olhos. Jesus mesmo já nos dizia que a gente vai passar pelas aflições do mundo, mas que tenhamos bons ânimos para vencer essas dificuldades. Lembrando novamente que essas dificuldades que a gente tem são as ferramentas diárias que Jesus e Deus nos oferta para colocarmos em prática as virtudes. A paciência, a caridade, o amor, o carinho, a compaixão. Muitas das vezes a gente vai cair através dessa estrada, mas que cada vez que a gente caia, a gente consiga se levantar mais fortalecidos, mais transformados, e assim a gente vai trabalhando aí para Cristo e para Deus. Certo? Ele continua. Daí concluirmos que a cordura para ser vitoriosa não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprescindentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quando as saídas justas. A gente pode trazer para o nosso dia essa compreensão que Jesus está na nossa frente e a todo instante ele está nos chamando. Olha, filha, vem aqui, vamos corrigir essa sua vida, vamos trabalhar, vamos se tornar uma nova pessoa. Aí o que a gente faz? A gente ignora, a gente não dá ouvidos aos conselhos evangélicos, né? A gente não dá ouvido às coisas que nos trazem fortalecimento, que nos trazem orientação. O que a gente faz? Simplesmente não liga e simplesmente quer vivenciar as coisas da terra. A gente tem que lembrar também que além da conquista material, que é uma ferramenta que a gente tem que utilizar da melhor forma possível para o nosso desenvolvimento, a gente tem que buscar o desenvolvimento espiritual, né? Essas duas vertentes são essenciais para a nossa vida aqui na Terra. Não tem como a gente viver muito em uma e menos em outra. Não tem como a gente viver muito no lado espiritual, que a gente deixa de viver o nosso desenvolvimento material, e também não tem como a gente viver muito no lado material e esquecer o lado espiritual, né? Quando a gente aplica uma máxima a cada distinção desses aprendizados, a gente acaba se perdendo. Então Jesus vem nos mostrar o quê?
que a gente precisa de equilíbrio. Muitas das vezes a gente está lá em cima, né, no auge, muitas das vezes a gente está embaixo também, passando por mais dificuldades, nada dá certo, mas a gente tem que vivenciar esses dois polos para a gente aprender a ter equilíbrio. Lembrando sempre que Jesus é a nossa direção, que Jesus é o nosso bom pastor, que é a porta, né, que a gente tem que ultrapassar. Sem ele a gente não consegue viver isso e também a gente não consegue viver da melhor forma possível. Continuando, né? Então ele continua aqui. Ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam de estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Então, quando a gente tem aquele trecho, né, aquela passagem que fala, não é passagem que diz, mas tem aquela frase que todo mundo diz, né, praticamente, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Lembrando que cada um de nós passamos por dificuldades diferentes, passamos por aprendizagens diferentes. Cada qual tem a sua responsabilidade, cada qual tem as suas experiências a serem vividas. Por isso que cada um de nós se encontra num estágio de evolução diferente do outro. Mas lembrando que a gente serve o mesmo Deus e o nosso querido Mestre Jesus. Mas para isso a gente precisa ter consciência, para isso a gente tem que estudar, buscar o desenvolvimento espiritual, buscar as práticas das virtudes que já existem de nós e fazer florescer dentro da gente. Porque se a gente não escuta os bons conselhos de Jesus, se a gente não escuta os bons conselhos de Deus, a gente acaba se perdendo novamente. E não é isso que os mestres, né, os nossos mestres querem da gente. Eles querem que a gente sejamos boas ovelhas, né, bons filhos. E nesses bons filhos a gente consegue criar uma nova experiência, a gente consegue enxergar as coisas da melhor forma possível. Tá ok? E continuando. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Olha lá, como eu tinha dito, né? Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Então, a gente sabe que existem muitos espíritos nobres que vieram à Terra e pelos caprichos da própria carne, né, dos próprios conhecimentos, dos desejos mais materiais, eles acabaram se perdendo, acabaram de deixar de seguir no seu propósito divino, né? Isso acontece com a gente também, porque se a gente deixar os impulsos inferiores tomarem conta da gente, a gente não pratica o bem, a gente não faz a caridade, a gente não vai numa igreja, a gente não vai no centro espírita, a gente não vai no centro de Umbanda e etc. Todas essas religiões aí acabam sendo deixadas de lado. Lembrando que as religiões que estão no nosso mundo, muitas delas, né, assim 100% dizer, elas direcionam nós ao caminho da espiritualidade. Mas basta da nossa parte, seguirmos, compreender as lições que são aplicadas e também desenvolvidas para o nosso dia a dia. É difícil isso? Lógico que não é fácil. Viver na Terra tem suas dificuldades, mas lembrando que é essencial a gente estar aqui porque a gente já tem o conhecimento, a gente só precisa colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente facilita mais a nossa existência aqui e nas próximas existências que estão por vir. Continuando, na maioria das situações, olha lá, na maioria das situações copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas
e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Para a gente entender quem seria o lobo devorador, seriam as nossas paixões inferiores, seriam as coisas mundanas, né? As coisas materiais. Se a gente deixar-se levar por isso, a gente acaba se perdendo de novo. A gente já tem um caminho trilhado, certo? Deus já fez isso. Já nos criou simples e ignorante. Já nos deu a oportunidade do livre-arbítrio para a gente fazer as nossas próprias escolhas. E por que a gente não assume essa responsabilidade da nossa vida? Por que a gente não enfrenta as dificuldades frente a frente? Lembrando que a gente não está sozinho. A gente pode estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente a gente tem espíritos protetores, a gente tem os nossos mentores em particular. Se a gente parar, mesmo que seja por um segundo, fazer somente uma prece, Jesus vai nos olhar com os outros olhos, Deus vai nos amparar, Deus vai nos mostrar o caminho. Então, lembrando que a gente precisa seguir o caminho. Deus está sendo a nossa porta, Deus e Jesus está sendo o nosso bom pastor, e basta a gente ser boas ovelhas, né? Bons seres humanos. Se a gente tem que passar pelas dificuldades, que passamos firme, né, e convicto que a gente vai vencer, que a gente é merecedor de coisas melhores, e assim a gente vai mudando a nossa consciência, a nossa conduta e o nosso ser. Certo? Então eu espero ter explicado certinho aqui para vocês esse trecho evangélico, nessa reflexão. Lembrando que é o nosso livro Pão Nosso, o capítulo do livro que a gente está lendo é o capítulo 115, e o trecho evangélico é no livro de João, capítulo 10, versículo 7. Então, para quem quiser dar uma continuidade nesse estudo, eu aconselho a vocês ir atrás, ser buscadores da consciência, lembrando que Jesus sempre nos fala: buscai a verdade vos libertará. Tá ok? Então, nesse exato momento, agora a gente vai se preparar para a gente dar o nosso passe. Não, passe não, desculpa. A gente vai fazer as nossas vibrações primeiro, depois a gente vai para o nosso passe e depois do passe a gente faz o encerramento. Tá ok? Lembrando também, quem se sentir confortável, feche os olhos, e quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos direcionados a Deus e a Jesus. Tá ok? Então, nesse exato momento, querido Deus, querido Jesus, estamos aqui de braços abertos, corações abertos, mentes abertas, para doar todos os nossos melhores sentimentos. O nosso sentimento de amor, de carinho, de ternura, de paz e de alegria ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de casa. Também vamos direcionar amor, alegria, sabedoria e discernimento a todos os dirigentes políticos de todas as nações, né? Inclusive do nosso país. Que todos eles conduzam a nossa nação da melhor forma possível, e também vamos vibrar com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais e nos seus lares. Que eles recebam todo esse amor, todo esse carinho, toda essa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nos orfanatos e nas casas de recuperação, recebam a nossa paz, a nossa ternura, a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do Espírito. Que eles tenham a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs de todas as religiões, os seus dirigentes, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor e a nossa paz. E assim, Senhor, que esses irmãos e irmãs possam conduzir todos eles da melhor forma possível também. E também, nesse exato momento, vamos vibrar um pouco mais de paz, de alegria, de amor e de esperança a todos os corações que estão em guerra, espiritualmente, emocionalmente e também nas guerras que a gente está vendo pela televisão. E assim,
Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa consciência, todas essas virtudes que existem dentro de nós. E por onde caminharmos, que possamos levar um pouco mais da sua essência a esses irmãos e irmãs que se encontrarem à nossa frente. E assim também deixamos a espiritualidade, amor, paz, esperança, afeto e carinho, para ser utilizada da melhor forma possível. E assim, Senhor, agradecemos por esse momento de doação, agradecemos esse alívio do nosso coração, da nossa mente. Nesse exato momento nos sentimos mais felizes e também damos início, Senhor, ao passe. E assim, Senhor, estejamos em sintonia novamente com o Senhor e com Jesus. E nesse momento vamos imaginar que estamos pintando um quadro novamente. Esse quadro que a gente está pintando, a gente vai criar uma mata bem linda, cheia de seus verdes, cheia das suas árvores, cheio de seus pássaros e também cheio das suas flores. E cada vez mais que a gente pinta esse quadro, a gente se encontra dentro dele. A gente já consegue sentir a paz, a ternura, a alegria e a esperança. E cada vez mais que a gente vai caminhando pelas estradas que estão dentro dessa mata, a gente chega numa clareira, encontra uma cachoeira linda com seus cristais, uma piscina maravilhosa nos aguardando. E nesse exato momento possamos entrar dentro dessas águas. Conseguimos sentir o frescor da água, refrescando o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentimentos e o nosso coração. A gente pode ficar debaixo dessa cachoeira. E quando a gente está embaixo dessa cachoeira, a gente pode mentalizar que as nossas dores físicas estão sendo curadas. As nossas dores espirituais estão sendo curadas. Os nossos sentimentos estão sendo curados. Os nossos pensamentos estão sendo organizados e curados. E assim a gente consegue sentir cada vez mais a presença do Cristo dentro do nosso ser e Deus dentro da nossa consciência. E nesse exato momento, os nossos irmãos e irmãs que já nos aguardam do lado de fora estão nos esperando com um cristal da cor que você escolher, para nos presentear, para que possamos levar para o nosso lar, escolher um cantinho adequado para energizarmos o nosso lar. Esse cristal, ele vai transmutar todas as energias que entram e estão dentro do nosso lar. Vai trazer um pouco mais de vida, de alegria, de fé e de esperança. E também eles nos pedem que possamos levar um girassol enorme, amarelo, com a sua formosura, com a sua belezura, e possamos também escolher um canto dentro do nosso lar para deixarmos esse girassol. E assim, os nossos queridos irmãos e irmãs agradecem o esforço, o desenvolvimento de todos vocês por estarem aqui buscando o desenvolvimento espiritual, intelectual e moral. Nos agradece cada vez mais com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão. Nos pedem que possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a esse desenvolvimento. Nesse momento, a gente vai voltando para o nosso lar, para o nosso aconchego, e em paz se sentimos mais seguros, mais esperançosos e mais protegidos. E nesse exato momento, caminhamos para o fim da palestra. Querido Deus, querido Mestre Jesus,
e toda a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa. Agradecemos por mais esse estudo evangélico, agradecemos por mais essas reflexões, que possamos colocar em prática para o nosso desenvolvimento, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, com muita esperança. Que cada vez mais possamos estar próximos de Ti, que possamos cada vez mais transbordar as virtudes que entram dentro da gente, que estão dentro da gente, e assim aplicar no nosso dia a dia, nos transformando, sendo o Evangelho vivo aqui na Terra e também conquistando outros corações que se encontram nas trevas. E assim todos nós vamos galgar essa evolução, conquistando o nosso espaço e o nosso desenvolvimento. Agradecemos, Senhor Jesus e Deus, que possamos estar aqui no próximo domingo, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão e com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Lembrando que a gente tem que tomar nossa aguinha fluidificada. Que nos faz bem, que nos hidrata, que nos traz esperança e um pouquinho mais de fé. Tá certo? Agradeço a presença de todos aqui. Agradeço também a presença, a oportunidade, desculpa assim por dizer, por estar aqui ensinando e também aprendendo com todos vocês e juntos conquistando mais um pedacinho aí da nossa evolução. Tá ok? Um beijo a todos, tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo domingo, tá ok? Um beijão, tchau, tchau.